Vamos falar agora sobre a história do aeromodelismo. Bem, muitas pessoas praticam o hobby há anos, mas não fazem a menor ideia de como tudo começou. Provavelmente você é uma dessas pessoas. Por isso, juntei o máximo de informações possível para falar um pouco dessa história. De acordo com algumas fontes disponíveis na internet, o precursor do aeromodelismo foi o francês Alphonse Pénaud. Bem, ele queria seguir uma carreira militar, mas foi impedido por causa de um reumatismo. Tá, mas o que um cara com reumatismo tem a ver com aeromodelismo? Tem tudo a ver, até porque em 1870 ele inventou o motor a elástico, alegando que queria utilizar a força elástica extraordinária da borracha. Durante o ensino médio eu conheci bem essa força do elástico. Pois é. Então ele já tinha o motor, faltava o avião. Mas como vocês sabem, o avião só foi inventado no início do século XX, então ele teve que dar o próprio jeito. O Alphonse estava esbarrando em um problema que era sobre o equilíbrio do modelo. Então ele teve a ideia de fazer um leme horizontal inclinado para cima. Daí nasce o estabilizador. E também ele elaborou a inclinação da asa, que daí surgiu o diedro. Eu não sei se é diedro ou diedro, tanto faz. Em 1871, ele construiu o primeiro modelo a elástico. Lembrando que nessa época as pessoas nem sonhavam em modelos radiocontrolados. Este modelo foi chamado de planofóreo, que deve ser uma fusão muito escrota da palavra planar com o nome dele. Então ele demonstrou o voo em agosto de 1871, nos Jardins Tuileries, para a Sociedade Francesa de Navegação Aérea. Ué, mas espera aí, o avião não só foi inventado em 1905? Por que já existia uma Sociedade de Navegação Aérea? Já existiam os dirigíveis nessa época. Eles foram inventados em meados do século XIX. Pois é, então voltando, logo afirmaram que Pénaud foi também o precursor da máquina de voar, por causa da sua invenção, que era mais pesada que o ar e era simples. Foi basicamente isso que aconteceu e as pessoas ficaram voando esses aviãozinhos que não eram nem controlados por ela por um bom tempo. Mas agora vamos falar do aeromodelismo aqui no solo brasileiro. Por aqui o aeromodelismo só surgiu em 1930 e logo a imprensa e os curiosos começaram a chamá-lo de esporte ciência. Naquela época já existiam modelos a combustão, que eram muito caros e sumiram rapidamente do mercado por causa da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e essas outras coisas. Modelos com motores a elástico eram os mais visados, por isso que tinham mais adeptos. Longe da guerra, aqui no Brasil, eram realizados diversos eventos, que eram muito prestigiados pelo Ministério da Aeronáutica. Ao término da guerra, começaram a aparecer os rádios, que na verdade eram bem simples, possuindo apenas um canal, onde o aeromodelista controlava apenas o leme e, só, porque para descer ele teria que vir na espiral, dava o comando para o leme e ele vinha na espiral até o chão. Mas com o passar do tempo, começaram a surgir outros equipamentos, inclusive um que permitia que o motor tivesse duas velocidades. Isso mesmo, ou ele ficava acelerado ou então na marcha lenta. Vale lembrar que nessa época também estava reinando o VCC, mas depois ele teve mais força ainda lá pela década de 60. Mas daí, um camarada chamado Ray Arden inventou a vela glow, que muitos não sabem porque o nome é glow, mas é bem simples. Glow em inglês significa brilho, isso porque o motor utilizava a vela de filamento incandescente, que logo substituiu os motores primitivos a gasolina com as suas bobinas, condensadores, baterias de voo e outras coisas que só faziam pesar no avião. Daí surgiu o combustível glow, que na verdade é uma mistura de metanol e rícino, que na época era feita pelos próprios aeromodelistas, utilizando as proporções indicadas. Mas como muitos já sabem, a gasolina hoje voltou com muita força para os Giants. E finalmente, lá pela década de 60, começou a aparecer os rádios com mais canais, que eram comandados por ressonância, de lâminas de metal que fechavam os circuitos para um comando. Bem, tá bom, você não precisa entender o funcionamento disso. Simplesmente entenda que era ruim porque você precisava de 8 canais no rádio para controlar os 4 canais básicos de um avião. Bem, mesmo com tanta tecnologia, ainda era um cu pilotar um aeromodelo, porque não existia um meio comando. Ou ele ficava todo acionado ou então não era acionado, atrapalhando muito a estabilidade do voo. Mas daí tem o VCC, né, que era uma coisa que, uma febre na verdade entre os aeromodelistas, era o VCC que estava fazendo muito sucesso naquela época. E o que é esse VCC? Bem, VCC significa voo circular controlado.
Circular por quê? Porque você vai amarrar uma corda no avião e vai deixar ele voando por aí. Ele vai fazendo só um círculo. Você tem apenas o comando do profundor, ou seja, ele só sobe e desce. E o motor fica sempre atochado, ou seja, sempre acelerado. Então foi passando o tempo, foram surgindo outras modalidades de aeromodelismo, foram surgindo outras tecnologias, entrou os modelos elétricos, as turbinas começaram a baixar de preço, as pessoas começaram a comprar, os rádios passaram a serem digitais, que facilitou muito a vida dos aeromodelistas. Daí o hobby se torna cada vez mais popular, o hobby vem ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional. Ok, então vamos parar por aqui esta viagem histórica, porque já chegamos nos tempos atuais e tenho certeza que você já conhece bastante coisa. Bom, então peço desculpas se faltou falar algo, ou então se eu falei alguma coisa errada. Então, tá aí os comentários abaixo, você pode comentar, dar a sua opinião, dizer o que eu esqueci, ou então o que eu poderia fazer para melhorar os meus próximos vídeos, e daí você estaria me ajudando muito. Bem, então foi isso que eu preparei para vocês, espero que tenham gostado. Para ajudar na divulgação, dá aquele gostei legal lá no vídeo, favorite ele, se quiser acompanhar meu trabalho, se inscrevam no canal. Se inscrevam também na página do Facebook, e falou, até semana que vem, meu povo lindo!